Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver nos assistindo pela internet, recebam também as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar a nossa palestra desta quinta-feira, primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, para que estejam conosco em mais este dia e mais esta palestra, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, aqueles que estiverem em seus lares assistindo também pela internet, que recebam as bênçãos do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Pedindo à equipe espiritual da casa que envolva com muito amor e muita luz nosso companheiro Edilson na noite de hoje, que ele possa transmitir o seu conhecimento para a gente, que possamos refletir a respeito e, na medida do possível, colocar em prática um pouquinho do que aprendemos aqui hoje. Iniciando a nossa palestra desta quinta-feira, a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Estamos recebendo o nosso companheiro Edilson Ascenso, presidente do Centro Espírita Leonor, e gentilmente atendeu o nosso convite para mais um dia de... Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Eu que agradeço, o convite, a oportunidade do trabalho, porque o trabalho enobrece. Hoje vim com uma pedrinha obsessora no rim, que vem me acompanhando já há alguns dias, E então, mesmo com ela, a gente tem que trabalhar, Tem que continuar trabalhando. E é uma alegria falar do Espiritismo para todos nós, O Espiritismo que foi luz, pelo menos para mim, Na minha vida, eu costumo dizer, assim como na vida de Paulo, o homem velho e o homem novo, ele se divide em duas etapas, a partir do momento que eu conheci o Espiritismo. Porque o Espiritismo nos esclarece, nada nos impõe. Nos esclarece em relação às verdades, O que estamos fazendo aqui, o que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Então, assim, de uma certa maneira, é um aprendizado que a gente recebe. E o Espiritismo, meus amigos, de uma forma geral, a doutrina espírita, ela trata de todos os assuntos. Eu me recordo aqui do programa Pinga Fogo, lá do Chico Xavier, em 1971, em especial o primeiro Pinga Fogo. Vocês se lembram, Que os mais novos como eu se lembram. É um programa onde ele é um programa de perguntas e respostas, e ele não fugiu nenhuma das questões. Tudo aquilo que ele foi perguntado, ele esclareceu, falou com a ajuda dos amigos espirituais, Explicou e encarou a realidade, dando as respostas frente a frente, O que eu estou sofrendo? O que eu estou passando por determinada situação? Quem é a minha família? E aí ele falou de outros temas, falou da cremação, falou da homossexualidade, das demais religiões, E hoje nós vamos tratar de um tema que, assim, a meu ver, nesse momento é até pertinente a gente discutir, que é os desencarnes coletivos, E eu faço essa referência porque, lógico, a gente vai se lembrar, há 5 anos atrás, nós fomos surpreendidos pela notícia que veio lá da Ásia, de Wuhan, da chegada de um novo vírus, que rapidamente se disseminou no planeta, e quando nós nos percebemos, ele já estava entre nós, que foi a Covid-19. Agora vai fazer 5 anos, passa rápido, E esse vírus, que afetou a todos de uma maneira geral, mas em especial os mais idosos, transformou a sociedade da época. É fácil relembrar que há 5 anos atrás, quando nós recebemos essa notícia, ficamos em choque, aprisionados aos nossos lares,
reféns de nós mesmos, né? E nesse aspecto, há uma obra muito interessante do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre Covid, em especial. Esse livro foi escrito à época em que a Covid estava se disseminando. E o Manuel fala que a Covid foi um vírus, veja só, à época, no livro, não é ele que está falando, isso eu. Ele fala que o vírus fora desenvolvido em laboratório, né, e que por uma eventualidade ele acabou se disseminando. Mas que a espiritualidade tinha ciência dessa situação. Ele explica, inclusive, que no mundo espiritual chega a informação de que tal fato iria acontecer. E ele faz semelhança ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Quando lá no livro Nosso Lar, a gente observa que o André Luiz relata que quando da origem da guerra, em 1939, Nosso Lar é avisado. Haverá um desencarne coletivo. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 737, Allan Kardec faz essa pergunta. Por que há os desencarnes coletivos? E aí, os amigos espirituais, eles explicam que num determinado momento é para que a evolução haja de forma mais rápida, mais sorrateira, né? Ou seja, é necessário em determinados momentos da nossa vida que situações como essas aconteçam. E ele explica que esse vírus, que acontece lá na China, veio para dar, vamos dizer assim, ele explica que seria melhor um vírus do que uma guerra. Ele explica, olha, uma guerra, o mais forte venceria o mais fraco. Mas, no caso da Covid, atingiu a todos. Alguém perdeu algum parente na Covid? Atingiu indiscriminadamente a todos, em especial os mais idosos, né? Como se fosse uma depuração naquele momento. Esses dias falando sobre esse tema, alguém perguntou, levantou a mão, eu falei, mas olha, mas aí eliminou bons e maus. Bons nessa encarnação. E nas outras, o que fizemos? Aliás, essa pergunta também é feita aos amigos espirituais. Não é? Bom nessa, mas e na encarnação anterior? E o Manuel Filomeno de Miranda, ele faz vários relatos no livro, eu não sei se alguém já conhece essa obra, mas é muito interessante conhecê-la, e ele explica, muitos que não desencarnaram, não necessariamente deveriam desencarnar, mas não cuidaram do aparelho físico. O aparelho respiratório não resistiu. Ou seja, não era para o sujeito desencarnar naquele momento, mas ele não resistiu àquela condição. Então, meus amigos, os desencarnes coletivos, eles acontecem em ciclos da natureza. Inclusive para despertar a solidariedade das pessoas. O ano passado nós tivemos lá também no Rio Grande do Sul as enchentes. Lembram-se o que aconteceu? Famílias inteiras perderam casas, perderam tudo, de um dia para outro, né? E a solidariedade que se formou nesse país para ajudar aqueles gaúchos. Então tem esse aspecto de regulação e tem essa questão da solidariedade que se presta às pessoas necessitadas. O envolvimento disso tudo, né? E o André Luiz, meus amigos, ele fala no livro Ação e Reação sobre um desencarne coletivo de um acidente aéreo que aconteceu, ele narra o acidente, aonde ele estava no mundo espiritual, na Mansão Paz, ele recebe o aviso de que iria acontecer um acidente aéreo e que 6 espíritos deveriam ser levados à colônia Mansão Paz. Ou seja, seriam resgatados naquele momento, antes do acidente acontecer. E o mais curioso disso tudo é o seguinte, e eu fui pesquisar os acidentes aéreos da época, para ver se havia algum tipo de correlação entre o que ele narrava no livro, do mundo espiritual, e a nossa realidade, né? E ele explica que o avião teve uma desorientação e se chocou com uma montanha. Não fala data, não fala local, não fala nada, mas os fatos relatam que no Espírito Santo, naquela época, em 1956, um avião da Cruzeiro do Sul, que saía do Rio de Janeiro, ia até Ilhéus, na Bahia, havia se acidentado no Espírito Santo nas mesmas condições.
uma desorientação aeronáutica, o avião se choca numa montanha, todos acabam desencarnando. 6 da mesma família. Curiosamente, podem ser aqueles 6 da colônia Nosso Lar. E ali ele faz uma explicação muito interessante, porque ele gostaria de acompanhar o desencarne. E ele vai junto no momento do acidente. E ele faz a seguinte pergunta para aqueles que estavam lá. Mas como funciona o desencarne coletivo? E aí a resposta, André, cada qual no seu determinado momento. E ele faz uma revelação ali muito interessante. Ele fala, olha, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. A morte do corpo físico aconteceu naquele momento. Mas o desencarne é muito particular de cada um. Aqueles 6 foram resgatados, mas nem todos naquele momento estavam em condições de ser resgatados, porque não estavam prontos para aquela realidade. E o fato é que a maioria de nós se encontra nessa situação. Podemos sair daqui hoje, ser atropelado na rua, desencarnar, nós estamos prontos, não é? Ou seja, nós temos que estar preparados para essa realidade. Então ele explica, olha, o desencarne, embora seja coletivo, respeita o momento e a individualidade e a evolução de cada espírito, naquele momento em que ele se encontra. Se ele estiver preparado, será resgatado. No entanto, se ele não estiver pronto, ainda vai sofrer as agruras do corpo físico. O que acontece no suicídio? Muitas vezes, o espírito que tira a própria vida, cessa a própria existência, fica ainda aprisionado ao corpo. Tem fluido vital para estar lá naquela situação. Se surpreende com a morte. Vejam o próprio relato do André Luiz, no livro Nosso Lar. Eu não queria morrer. Chega na condição de suicida voluntário. Cuidou do corpo físico. Então a máquina não sustentou. E aí, quando ele chega no mundo espiritual, ele se surpreende com aquela realidade. Então aí há uma revelação muito pertinente do nosso querido André Luiz. E explica, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. E o que é, meus amigos? O Espiritismo, senão a educação, o conhecimento que nos dá a possibilidade de entender essa realidade. Quem eram aqueles que desencarnaram na Covid? Via de regra, os mais idosos. Eventualmente, talvez, a espiritualidade percebendo uma necessidade naquele momento. Outros jovens foram. É fato que crianças poucas foram para o mundo espiritual, né? Talvez não estivessem naquele momento. Mas o momento talvez seja para a gente repensar. Nós estamos preparados para essa situação? No caso do acidente aéreo, eu nem queria falar sobre acidente aéreo, porque toda hora está caindo no avião, né? Mas eu me recordo, por exemplo, eu na época viajava muito para o Rio de Janeiro, eu ia praticamente toda semana para o Rio de Janeiro, daquele avião da TAM que caiu lá no Jabaquara, em São Paulo, aqui o Number One. Eu tinha viajado para o Rio na terça-feira, segunda ou terça-feira daquela semana, e naquela mesma semana, aquela aeronave caiu lá no bairro do Jabaquara. Recentemente eu vi um relato de uma funcionária da TAM que estava na tripulação, que havia embarcado na aeronave. Ela embarca na aeronave, a tripulação embarca e recebe a ordem para desembarcar. Falou, olha, desembarca que deu troca da aeronave. Eles desembarcam e assumem uma nova equipe, que assume aquela aeronave que caiu. Ou seja, não era o momento daquelas pessoas desencarnar. Mas talvez aqueles outros, karmicamente juntos, estavam naquela condição de resgates. Ou seja, o desencarne coletivo, muitas vezes, também é um resgate kármico daqueles espíritos. Quem se lembra do edifício Joelma? São Paulo, não é? Um incêndio desastroso, aconteceu em fevereiro. Por isso que eu trouxe esses fatos. O Joelma, fevereiro, o Andraus também, fevereiro, né? Há um livro chamado 13 Almas, do Joelma, muito interessante, que conta a história de 13 pessoas que naquele dia estavam no Joelma.
E as 13 estavam no momento do incêndio e desencarnaram no elevador. Todas elas não foram identificadas. Estão inclusive enterradas lá, são as 13 almas. Né? São Paulo tem até o livro. E um desses espíritos, e ele vem relatar essa situação. Ele era um desses 13 que estava lá, explicando que um grupo de espíritos a qual ele pertencia, há séculos, vinha resgatando karmicamente essas situações. Um grupo grande havia desencarnado no grande circo de Niterói. Outros ali desencarnaram naquele momento. Quem eram esses espíritos, senão aqueles que lá atrás ateavam fogo nos circos romanos? Ou seja, se lá atrás eles promoviam esses incêndios, por hora agora deveriam desencarnar na mesma condição. Ou seja, não há acaso. Por que aquele grupo desembarcou naquele momento, dando a oportunidade, entre aspas, para que uma outra e nova tripulação embarcasse naquela aeronave? Não era a hora, teoricamente, daqueles desencarnes. Mas se aconteceu, é porque um fato determinante estava acontecendo ali. Eu me recordo que uma noite eu estava trabalhando no plantão do Centro de Valorização da Vida, do CVV, e me ligou uma senhora, uma mãe, e ela disse: olha, eu gostaria de conversar porque hoje faz aniversário da morte da minha filha. Eu falei: pois não. E ela começou a contar a história da morte da filha. Estudante universitária, lá no Rio Grande do Sul, noiva, etc, etc. Começou a contar. E aí então eu perguntei para ela: mas jovem assim, o que aconteceu? Ela falou: olha, moço, naquela noite nós estávamos fazendo um churrasco na minha casa. E quando foi 4 horas da manhã, ela me falou: mãe, eu vou sair. Eu vou dar uma saída. E foi até a Boate Kiss. E naquela mesma noite, ela recebe a notícia de que aquela menina havia desencarnado no incêndio. Quem eram aqueles espíritos, meus amigos, que desencarnaram naquela condição? Ao acaso, sair 4 horas da manhã para uma realidade dessa? Né? Então, gente, nós precisamos entender, e agora falando já um pouco mais do Espiritismo, que ele nos ensina que não há o acaso. Que determinadas condições são aquelas melhores para, inclusive, o resgate dos próprios espíritos, que fizeram lá atrás e necessariamente precisam reparar os seus erros. Que nada acontece sem a permissão do alto. E a gente fica envolvido nessas coisas, nessa realidade, e acaba se esquecendo que somos seres humanos encarnados, que temos a nossa realidade e que vai chegar um momento que nós vamos desencarnar, gente. Ou alguém tem dúvida disso? Ninguém. Um determinado momento, o nosso nome vai estar lá numa certidão de óbito. Né? Fatalmente. Hoje eu tive que ir lá pegar do meu pai lá, que faleceu alguns anos atrás, está lá. Não é? E a gente não pensa nisso. Fica envolvido com as coisas materiais, como era o caso desse sujeito. Falei: irmão, Deus está te dando uma oportunidade. Uma oportunidade de reparar. Ou seja, muitas vezes, Deus bate na nossa porta e falou: muda aí, companheiro. E aí aparece a dor na nossa vida. Não essa na pedra no rim, mas a dor na alma. Aí a gente vem na casa espírita, achando que vai ter milagre. Que os amigos espirituais vão curar. Vão resolver o seu problema. Mas o problema está dentro de nós. Porque se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, fatalmente vamos colher os mesmos resultados. E se nós chegamos com alguma dor na alma, é porque demos causa a ela. Senão não haveria justiça divina. Pode não ser nessa existência. Quem eram aqueles que desencarnaram? Tudo bem, mas e na vida passada? O que nós fizemos? O que será que nós fizemos, Wilson? Na vida passada, não é? Não sabemos. Mas o fato é que recebemos a oportunidade do trabalho e vamos levar adiante.
Hoje, no atendimento fraterno, eu estava conversando com uma menina que está no 4º ano de medicina. Falei, filha, Deus lhe deu essa oportunidade. Aproveite. Aproveite a faculdade que você está exercendo, a possibilidade que a sua família tem de te dar essa oportunidade, e exerça a medicina com uma profissão com amor. Cuide das pessoas. Né? Porque aí nós conseguimos entender essa nossa pequena realidade. Imagine aqueles espíritos. Nós tivemos comunicações na época da Covid, enquanto os centros estavam parados, né? Espíritos comunicantes dizendo, olha, mas eu estava trabalhando. O outro falava, não tive nem sepultura, nem enterro, nem velório tive. Foram surpreendidos pela morte. Agora, eu pergunto, alguém acha que não vai desencarnar? Essa pergunta. Nós vamos desencarnar, gente. Agora, nós temos que viver a nossa realidade. Cuidar da nossa saúde, olha quem fala. Cuidar da nossa saúde, do nosso corpo físico, não é? Cuidar do nosso espírito. Sabemos que somos espíritos imortais, que precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, é verdade, porque senão chega lá, corta a força da casa, né? Mas somente com esse calor, como é que faz para deixar o ventilador ligado, né? E aí, como é que faz? Tem que trabalhar. Mas precisa entender que tem que cuidar do espírito. Eu falo para as pessoas, você deve ter a sua atividade, deve ter o seu lazer, deve ter a tua família, mas tire um tempo para cuidar da sua espiritualidade, afinal de contas você é um espírito. Eleve o seu pensamento a Deus, converse com Jesus, converse com os amigos espirituais, peçam a orientação necessária, agradeçam o tempo todo, inclusive as dificuldades. Se não aconteceu naquele momento, é porque ainda não era a hora de acontecer. A oportunidade ainda não aconteceu. Não queremos que as coisas aconteçam de 7 meses. Que as coisas vão acontecer. Às vezes, aquele período em que as coisas não acontecem é para o amadurecimento do próprio espírito. Eu tenho minha irmã lá em São Paulo, que está desempregada, reclama todo dia. Eu falei, calma, filha. Uma hora vai acontecer. Talvez esse período que agora você esteja passando seja para valorizar ainda mais o emprego que você conseguir. Dar valor nas coisas. Valorizem os seus familiares, aqueles que estão com você. Então, gente, o Espiritismo nos ajuda a pensar, nos dá o conhecimento. Agora, a aplicação é de cada um. Cada um coloca em prática no seu momento, não é? E os desencarnes coletivos, eles acontecem muitas vezes para nos demonstrar essa realidade. Demonstrar que podemos ser surpreendidos. Quem pode garantir que na semana que vem estaremos aqui? Né? Por um fato ou outro. E nesse sentido, é que nós precisamos compreender esta filosofia maravilhosa que é a doutrina espírita, baseada nos ensinamentos de Jesus, que nos traz o conforto, é o consolador prometido. Acreditar que se está acontecendo aquele problema naquela situação, era o melhor que tinha que poder acontecer. Não reclame. Como diz aqui no interior, né, o bom cabrito não berra. Pega o enxada e continua trabalhando. Há um caso que nós vamos encontrar no mês que vem, viu, Wilson? Mas já vou antecipar um pouco dele aqui, que é a passagem de Paulo, que era juiz de direito, mas que de repente se defronta da realidade com Jesus e se converte ao cristianismo. E aí o que é que ele vai fazer? Ele era juiz de direito, agora não poderia nem pregar na sinagoga. Gamaliel diz a ele, mas você não tinha uma profissão, não tinha nada. Eu era tecelão. Vai trabalhar como tecelão, companheiro. E ele foi. E depois de 3 anos pregando, trabalhando como tecelão, no deserto ele retoma. Desanimado, querendo desistir. Não acreditava mais. Os amigos espirituais se aproximam dele. Em especial aquele que ele havia perseguido, Estevão. E a noiva desencarnada, Abigail, que em desdobramento fala para ele, Saulo, não é hora de desistir. A luta nem começou. Agora que o negócio vai começar. Agora que você vai dar provas.
de ser o homem novo que você aprendeu lá. Porque falar é fácil, né? Agora, e lá fora, quando a gente sai? Quando você recebe uma fechada, quando alguém te agride, quando alguém que é síndico de prédio como eu recebe uma reclamação 10 horas da noite, você quer dormir, não é? Mas você tem que estar preparado para aquela realidade. E aí então Abigail diz a ele: Saulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Olha que sabedoria! Faça a coisa com amor. Faça o melhor que for possível. Às vezes você não consegue ser extremamente positivo naquele momento, mas você fez o melhor. Era o que você poderia fazer naquele momento. Se o Wilson me convidasse para vir aqui tocar piano, eu ia falar: Wilson, não dá. Nessa encarnação não aprendi. Quem sabe na próxima. Eu posso vir aqui e falar das minhas dificuldades, das minhas dores. Por que acham que eu estou aqui? Porque eu preciso falar. Porque fiz muitas coisas, provavelmente nas vidas anteriores, que me condenaram a essa situação. Talvez eu tenha blasfemado Jesus, o próprio Evangelho. Ou então o meu exemplo sirva porque a minha dor me transformou. E eu tinha escolhas naquele momento. Me revoltar ou me transformar. Talvez a minha transformação pela dor me converteu a ajudar as pessoas. Foi como eu falei para a menina hoje. Falei: já que você recebeu essa oportunidade, agarre, exerça o curso de medicina, a profissão de médico, com amor. Atenda aqueles que você puder fazer, dentro das suas limitações, dentro das suas condições, né? Faça com satisfação. O Espiritismo, meus amigos, não tem milagre. O que nós vamos aprender na Casa Espírita, sim, tem as questões doutrinárias muito importantes, essenciais para o conhecimento. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, encontramos as respostas lá. As perguntas que estão lá retratam toda a nossa realidade. Quando eu recebi pela primeira vez o Livro dos Espíritos, a senhorinha que me acompanha hoje lá no mundo espiritual, diz: olha, filho, este livro tenha contigo. Porque ele não é para ler, é para estudar. E eu levava ele comigo em todo lugar. Estava na minha mesa de trabalho, aonde eu ia, sem fanatismo. E o fanatismo não coaduna com o espiritismo, né? Mas eu tinha ele lá comigo, até que um dia sumiu o livro. Roubaram. Alguém falou: isso aqui deve ser coisa do demo. Não tinha nada a ver. Ela sumiu o meu livro aqui, em cima da minha. Roubaram, não é possível, até isso estão roubando agora, né? Mas assim, mas aquilo já estava dentro de mim. Ou seja, a transformação já estava lá. Não era a obra em si que é necessária, mas você entender essa realidade. A dor vai chegar para todos, não tenham dúvidas, mas ela é um instrumento de transformação da realidade do espírito. Quando nós nos defrontamos com ela, agradeça. Agradeça a dor, que é um instrumento de transformação. O ferro só se transforma no fogo ardente. Ou seja, quanto mais o sujeito resiste, maior é a dor. Praticar o Evangelho, entender os ensinamentos de Jesus, não é ser santo, porque nós não podemos chegar aqui neste plano e pular para a santidade, é muito longe. Quando eu olho para Chico Xavier, eu falo: meu Deus, esse homem está mais de 150 anos na nossa frente. Nós estamos estudando lá, eu falei para o Wilson, nós estamos estudando um livro lá, Obreiros da Vida Eterna, um livro que tem 70 anos. E você olha a obra, lê, eu falo: não é possível. O ensinamento é atual. É como se nós estivéssemos nos defrontando com hoje, como se ele estivesse presente falando para nós a realidade. A cada capítulo. Então, meus amigos, o que é o Espiritismo, se não conhecimento? A oportunidade de entendermos a nossa realidade, a nossa pequenez, humildade. Olhe para Jesus. Não tinha uma casa, tinha um pardal para dar água, não é? Ele estava lá, trabalhando. Não reclamou quando foi levado ao madeiro. Aceitou aquela condição de prova e seguiu adiante. Então, meus amigos, eu espero que, assim como comigo,
todos tenham a oportunidade de receber e conhecer o Espiritismo como uma doutrina filosófica, religiosa, científica, que nos esclarece, que nos ajuda, porque a dor vai chegar. Em um determinado momento ela vai chegar. E é fácil falar. Ser espírita dentro da casa espírita é fácil, não é, Wilson? Mas ir lá fora. Às vezes dentro da casa espírita já é difícil. Não é? Às vezes é difícil, a gente sabe, não é? Mas a gente tem que conviver com as pessoas. É a lei de sociedade, está lá também, no livro dos Espíritos. Então, gente, vamos pensar, vamos repensar, vamos entender essa realidade. Os desencarnes coletivos, eles acontecem, muitas vezes, para nos mostrar isso. Estava vivo hoje, amanhã não está mais. Situações que acontecem e mudam as nossas vidas. Eu tenho um amigo lá que trabalha comigo no centro, e há 3 meses está internado. Está com um problema na cabeça, ele tem um tumor, né? A última vez que eu conversei com ele, ele ainda estava consciente, ele falou para mim: Edilson, hoje eu sou um passageiro. Eu vou para onde me levam. Vou para o UTI, vou para o quarto, para a minha casa, ou para o mundo espiritual. Não dirijo mais a minha vida. E eu tenho que entender essa realidade. E quando a gente entende isso, talvez fica mais fácil. Aproveitar aquele momento, aproveitar as pessoas que estão do nosso lado, né? Reconhecer as nossas fraquezas, trabalhar as nossas mazelas, né? A casa espírita ajuda muito. A casa espírita ajuda muito. As igrejas ajudam também. Não pensem os senhores e as senhoras que nós temos a exclusividade. Não. Tudo aquilo que está ligado com Deus e com Jesus é positivo para a modificação do espírito. Nós não criticamos nenhuma religião, não é? Cada qual no seu momento, cada qual na sua realidade. Se aquela religião lhe faz bem, parabéns. No livro Aconteceu na Casa Espírita, há uma situação muito interessante, que os espíritos vão ao culto evangélico. E quando o pastor está pregando lá, os espíritos que estão acompanhando a pregação e observam que aqueles que estão realmente determinados a mudar e a pedir aquilo que é justo, são acolhidos. Agora, se o sujeito vai pedir para reformar a casa, vai ter que trabalhar, que não é lá o lugar para pedir. Agora, peça, não os números da loteria, peça a intuição. Senhor, me ajuda, me dá um caminho aí, a oportunidade, o que eu posso fazer, para onde eu posso caminhar. Porque a transformação é individual do sujeito. Eu não posso mudar o meu filho, eu posso ajudá-lo, eu posso orientá-lo, mas eu não posso impedi-lo o livre-arbítrio dele. Assim vale para a minha mãe, para o meu pai, para o meu marido, para a mulher, e assim por diante. Agora, com relação a você, pode escolher o seu momento de transformação. E o momento sempre é agora, meus amigos. Lembrando o que falamos na vez passada. Você pode se modificar hoje ou no decorrer dos séculos. É uma escolha individual do espírito. É uma escolha do momento que ele pretende fazer. Na verdade, o desencarne coletivo foi só um pano de fundo, né? Para a gente entender que são situações que fogem do nosso controle. Nós poderíamos dar quantos exemplos aqui de desencarne coletivo? As Torres Gêmeas, o tsunami, não é? E tantos outros que a gente conhece, Brumadinho, não é? Tantos outros exemplos. Quem eram aqueles espíritos que estavam lá, meus amigos? Se não, talvez, reparando erros de encarnações anteriores, não é? Quem sabe, assim, estavam lá e pagando e estão no mundo espiritual numa condição melhor. Gente, obrigado pela atenção, Wilson, obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade do trabalho, e que a gente saia para repensar. Porque toda vez que a gente começa a pensar, né, a transformação está acontecendo entre nós, está ebulindo dentro do nosso pensamento. Puxa vida, será que realmente eu estou fazendo o que eu posso, o que é possível, o que está ao meu alcance? Ou eu posso fazer um pouquinho mais? Ou eu posso dar um passo mais adiante na minha jornada? Né? E aonde está a receita do bolo? O Evangelho de Jesus. Não há outro. Eu me recordo de várias passagens de André Luiz, onde lá no mundo espiritual, ele está lá e fala: André, vai ter uma palestra. Tem palestra também no mundo espiritual. Palestra lá no mundo espiritual.
E as pessoas se apresentam, e o benfeitor vai falar de quem? De Jesus. Não tem outro exemplo, meus amigos. Está no cara lá. Esse é o sujeito que a gente deve seguir. Gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui esta noite, em contato com esses amigos espirituais também presentes, também aprendendo, porque somos todos aprendizes do Evangelho, encarnados e desencarnados. Hoje, nessa condição, que nós possamos aproveitar essa nossa realidade, agradecer as dificuldades, agradecer as oportunidades, seguir adiante, sabendo que o farol é Jesus. Ele está adiante. E possamos continuar trabalhando com fé, com determinação, com coragem para seguirmos em frente. O Evangelho de Mateus está lá. Quem perseverar, vencerá. Que sejamos perseverantes na fé, no trabalho, no amor e na caridade, para que ao final da nossa jornada cheguemos ao mundo espiritual na condição melhor do que aqui nos encontramos nesse momento. Que assim seja, Senhor. Obrigado, gente.